Seguro obrigatório de condomínio. É chovendo molhado? Eu acho que não. Quantas peculiaridades, quantas particularidades tem num prédio? É tudo igual? É copiar-colar? O seu seguro, o obrigatório, contempla todo o seu patrimônio? Esse é o assunto do ecossistema Clique Síndico, nosso podcast de hoje. Olá, você está no Clique Síndico News do YouTube e o papo hoje é seguro obrigatório. Mas pelo fato de ser obrigatório não significa que tem que ser um copiar-colar, como eu falei na entrada. Nós estamos aqui com o Daniel Becker e a Cláudia Monterosso. Tanto brinca quanto eu me enrolando para falar. Especialistas em seguros condominiais. E eles vão nos mostrar hoje a forma como eles trabalham. Daniel, Cláudia, obrigado pela participação no nosso podcast. A gente agradece. Me fala um pouco da GGS Corretora. Então, Ayrton, a GGS é uma corretora de 45 anos, né, tem uma tradição muito grande já no mercado. É uma corretora que se especializou nessa linha, né, de seguros de condomínio já há bastante tempo. Com um sócio anterior, que era o seu Luiz, fez um trabalho muito diferenciado aqui, fazendo um processo de análise mais profunda, né, dos condomínios, para poder oferecer as coberturas corretas, né? Então, a premissa era sempre ter uma visita em cada condomínio que a gente fazia a cotação, para poder entender a estrutura do condomínio, os detalhes e oferecer aquilo que realmente faz sentido e nos capitais segurados que o condomínio tem que ter em termos de cobertura. Daniel, pelo que eu estou vendo aqui, é do DNA da corretora. Antes de oferecer a proposta para o condomínio, para o síndico, é fazer uma visitação. Sim. Que não adianta oferecer um condomínio, olhar as coberturas que vem de alguém, né? Enfim, ou supor alguma coisa. A gente já pegou tanta coisa que não deveria estar ali, ou que deveria estar ali e não estava, né? Então, a gente tem que fazer um trabalho consultivo. Essa é a nossa premissa. A gente faz um trabalho consultivo para condomínios. A gente entende o que o condomínio precisa ter, qual é o tamanho de cobertura, que opcionais, né, quais são as coberturas acessórias que devem estar lá, porque faz muita diferença tu ter uma pólice seguro bem feita na hora de um sinistro. Porque às vezes tu pode estar com pouca cobertura por uma situação que deveria estar maior, ou até pagando por uma coisa que não vai ser usada, né? A gente já viu muito isso, né? Então, o nosso trabalho é uma venda consultiva, é entender realmente, né, o que o condomínio precisa e poder mostrar isso para o síndico através de um relatório técnico. Então, todas as visitas que a gente faz, o resultado delas é um relatório onde o síndico vai, né, receber um descritivo por que tem que ter cada cobertura. Por que essa cobertura faz sentido e essa não faz? Por que essa faz sentido e ela tem que ter este capital segurado, né, esse tamanho aqui de valor indenizável, né, num sinistro. Então, a gente entrega toda essa informação para o síndico, tem um respaldo junto até, né, ao conselho e aos demais condôminos, porque copiar e colar é a coisa mais fácil que tem, né? A gente recebe lá uma cotação, né, vai entrar no site da seguradora, cotar. O difícil é realmente fazer um trabalho que exige tempo, né, tem uma dedicação, né, maior, mas isso nos dá a garantia de poder proporcionar para o síndico o respaldo que ele precisa, porque ele responde civilmente, né, e criminalmente nas situações do condomínio. Então, o nosso papel é poder mitigar qualquer risco que ele venha a ter nessa questão do seguro. Cláudia, se eu surgir no teu escritório e com uma apólice anterior e te pedir para tu fazer uma apólice para mim, tu não vai fazer? Não. Eu vou agendar contigo um horário que eu possa ir até o condomínio para eu fazer a análise das características, olhar as características do condomínio, né, identificar quais são as coberturas e os capitais que aquele condomínio precisa. Pegar o mínimo do que tem ali e ver se o que foi feito está correto, agregar ou suprimir alguma coisa. Por exemplo, a gente tem que ver quantos elevadores tem, aonde está localizada a piscina. Na cobertura, é no subsolo. Tudo isso interfere, né, nas coberturas e nos capitais que precisa para o seguro ficar
mais bem dimensionado. Muito bem. Na conversa preliminar do nosso podcast, eu peguei uma frase um modus operandi da corretora GGS, que me chamou a atenção. Ele quer te convencer a chamar para que ele participe, a GGS participe de uma tomada de preços para a próxima seguro que tiver por vencer. Mas o interesse dele não é exatamente aqui. A preocupação da empresa, assim como a questão desse diferencial que eles têm de fazer a visitação, é o segundo seguro. Lá no ano seguinte, ele quer que você lembre de chamá-lo, porque houve um atendimento, o valor foi correto e a parceria que segue. É isso, Daniel. Expressa para o nosso público essa intenção de vocês. Sim, sem dúvida, porque assim, né, eu digo que tudo é uma construção, né? As pessoas vão ter confiança com o trabalho que vai sendo entregue ao longo do tempo. E a gente acredita muito nessa troca, né? Porque o síndico tem milhares de atribuições no dia a dia, né? E o seguro é uma delas, que ele tem que resolver uma vez por ano quando não tem nenhum sinistro, né? Então, a gente entra nesse papel dando um respaldo de tranquilidade para ele, e é isso que a gente quer, né? Muitas vezes a gente já foi chamado até para reunião com os síndicos para explicar a pólice, né? Por que vai fazer uma cobertura simples ou uma cobertura ampla, né? Então, o nosso trabalho é poder difundir melhor o conhecimento de seguro de condomínio, né, dentro dos profissionais que atuam nessa área, que os síndicos hoje têm um papel muito importante na maioria dos prédios, né, que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul. Então, a gente quer justamente ajudar nesse aspecto. Eu acho, Daniel, que quando é obrigatório, não tem como escapar, mas quando se compra alguma coisa, tu tem que ter segurança do que efetivamente está comprando. O fato de ser obrigatório não significa comprar gato por lebre, não, mas essa disponibilidade de vocês em participar dessas reuniões e deixar claro o que foi proposto, isso é outro diferencial, não sei se vocês sabem, não é o copiar-colar mesmo. A gente... eu estava lembrando aqui de diversas situações que a gente recebe, assim, né? Porque é muito comum, a gente acabou sendo conhecido aí dentro do segmento, né, pela nossa atuação. A gente recebe muita cotação, a policy, né, de prédios para ir fazer a avaliação. E a gente pegou já cada coisa, né, assim, de prédios que tem extintor vencido de 2015, por exemplo, né, que era um síndico morador, mudou para um síndico profissional, e a gente ajuda, inclusive, nas análises, né, das condições de segurança do prédio, até para o próprio síndico que está assumindo. Mas a gente já pegou a pólice que tinha um bloco coberta, e eram 4 torres no condomínio, só que isso dá uma diferença de preço absurda. Tipo, por exemplo, nisso parâmetro, o cara está pagando 5 mil por ano e o custo da seguradora com os 4 blocos seria 15 mil. Então, ele não teria indenização se tivesse um incidente, né, com um dano maior. Preocupado só com a obrigatoriedade, com a efetividade do serviço. Mas assim, é uma displicência absurda, né? Porque nesse caso, eu tenho certeza que o síndico delegou para alguém, né, ou para a administradora, né, ou para o próprio corretor, enfim, e ninguém foi nem olhar o que tinha no prédio, né? É muito comum ver apólices que diz que tem 1 ou 2 elevadores e tem mais, né? E aí dá um sinistro de danos elétricos, né? Com mais elevadores, como é que fica? A seguradora vai questionar isso, entendeu? Então, o nosso papel é garantir que o síndico tenha respaldo, né? Vai cobrir todas as situações que existem? Não vai, porque a apólice de seguro tem suas limitações, né? Isso varia de seguradora para seguradora. Então, a gente também ajuda nessa tomada de decisão, né, em relação a esses detalhes de exclusões, né? Mas vai dar uma garantia muito maior, que esses erros mais grosseiros, principalmente, né, não aconteçam. Isso é inadmissível para síndico morador, porque ele mora lá. Agora, mais inadmissível ainda é para síndico profissional. Isso não tem como acontecer, não é impossível fazer. É só com a negligência. E falando do síndico profissional, um condomínio, poucos condôminos sabem, infelizmente, que o síndico, ao assumir a sua gestão, ele é responsável civil e criminalmente por ação ou por omissão da sua gestão.
E quando o síndico é profissional, como é que funciona? É um CNPJ que está lá, tem aquele contrato. O contrato é um proforma, que não é um contrato que vale, o que vale é a sua eleição pelo tempo determinado na convenção. Mas qual é a garantia que o síndico profissional está dando ao condomínio por uma ação ou por uma omissão? Nós estamos falando agora do RC, responsabilidade civil do síndico profissional. O condomínio tem que saber para cobrar do seu síndico profissional isso. Como é que funciona o RC síndico profissional, Daniel? Bom, Ayrton, assim, a gente tem a cobertura quase todas as profissões hoje, muitas delas têm um seguro de responsabilidade civil, né? Área médica, dentista, e o síndico é uma profissão que o corretor de seguros tem, né, uma responsabilidade. Né? Nós, na nossa corretora, temos uma apólice de responsabilidade civil bem elevada, inclusive. Porque a gente tem uma responsabilidade sobre as coisas que a gente faz. O síndico, da mesma forma, ele responde na pessoa física. Sim. Né? Até tem um exemplo importante aqui em Porto Alegre, em 2015, naquele grande primeiro vendaval que teve aqui, né? Teve um síndico que foi condenado a pagar perto de R$1 milhão, né, de um erro de contratação de uma apólice de seguro para o prédio. Tinha apólice e não estava previsto. E não tinha as coberturas que precisava. Né? Então, o condomínio, né, entrou numa ação, fez uma ação contra ele, né? Enfim. Só vamos deixar claro aqui para o pessoal entender. O condomínio entrou com uma ação contra o síndico que não cumpriu com as coberturas necessárias para um vendaval. O vendaval foi um vendaval? Exatamente. Então, é uma questão complicada às vezes, né? Porque quando a gente mostra o que o condomínio deveria ter de cobertura, às vezes que é aquele jogo do mais barato, né? E às vezes numa apólice a diferença por apartamento é tão pequena para o cara ter a cobertura que ele precisa, e a gente ajuda a mostrar isso, né? Então, pelo menos o síndico tem informação e ele pode ter um respaldo porque ele apresentou o que deveria ser feito, né? E como é que a apólice de RC Síndico ampara nesse aspecto? Porque, assim, tu consegue contratar a cobertura de responsabilidade dentro de uma apólice de condomínio? Sim, tu consegue. O que está coberto lá mesmo, Claudinha? Danos materiais e corporais. Danos materiais e corporais, que são, né, causados dentro do condomínio. Mas, por exemplo, assim, omissões, erros administrativos, erro de cobrança do condomínio, taxa. Tem várias questões do dia a dia do síndico, que são responsabilidade deles, que não vai ter cobertura na apólice de condomínio. Né? Então, muitas vezes, esse respaldo ele fica, né, totalmente no colo do síndico. E ele pode compartilhar isso com uma seguradora. Essa é a ideia do seguro de responsabilidade. Pô, a gente está falando aqui de prédios, tem síndicos que têm prédios com 4, 5 torres, que o patrimônio ali é milhões de reais. Né? Tem condomínios que têm uma questão de, vamos dizer assim, de condôminos complicados, né? Tem muitos condomínios que têm, né, o síndico enfrenta uma dificuldade tremenda nisso. Então, é super importante e é um argumento de venda. É venda do teu trabalho. Olha, eu tenho um respaldo além do meu trabalho. Do síndico profissional. O síndico profissional está vendendo ali, cara, tu está contratando comigo aqui, mas eu também tenho, né, um segundo nível de proteção aqui do meu trabalho, que é uma apólice né, da minha atuação aqui como profissional no teu condomínio. E isso é diferencial, né? Isso é um diferencial de venda. É uma forma do síndico vender o trabalho dele de uma maneira mais, né, robusta, com mais credibilidade. Né? Para o condômino e para o síndico, para o conselho, exija seguro de responsabilidade civil do síndico que foi eleito para administrar o seu condomínio. É externo, mas ele tem a responsabilidade das ações e das omissões que possa fazer. E qualquer prestador de serviço está no limiar do erro. Todos nós, eu, Daniel, a Cláudia, todos nós estamos no limiar do erro. A diferença de uma empresa para outra é como ela trata esse erro. O síndico profissional tem a chance, tem a ferramenta de ter um respaldo financeiro para minorar, para resolver um eventual prejuízo que ele dê para o síndico. Uma garantia para vocês, conselhos e condôminos.
E até lembrando, né, a gente tem hoje muitas sociedades de síndicos profissionais, né, que tem mais de uma pessoa atuando numa mesma empresa, né? Sim. E pô, como é que tu garante que todo mundo está fazendo o trabalho que deveria ser feito, né? Então, essa sociedade, ela tem um risco ali de um profissional acabar fazendo uma coisa que não deveria, enfim, né, ou esquecendo alguma Sim. questão. E o CNPJ, a marca, fica, né, enfim, com uma imagem ruim se acontece alguma coisa e não se dá o respaldo que precisa. Não, Né? o seguro a gente compra para não usar, né? E é muito mais barato que se imagina. E é, Né? exato. Compra-se para não usar. Agora, como o Daniel falou, esta apólice de RC síndico, né, profissional, é um case de marketing. É um case de marketing. Tu acha que eu vou dar prejuízo? Não te preocupa. Tem a seguradora aqui e tal. Gente, essa aí não é de pensar, é de agir. A RC síndico profissional, o que cobre, na verdade? Por exemplo, assim, né, erros de contratação, né, erros de contrato, que o síndico venha, né, óbvio, né, nada de má fé, né, a gente está falando, né, são erros, né. Tem um exemplo, por exemplo, que aconteceu há um tempo atrás, um síndico fez uma compra de proteária errada, a cor errada, 40 unidades, dava um dinheirão. E ele não tinha cobertura de responsabilidade civil, sim, ele tinha do condomínio só, e achou que tinha uma cobertura em cima disso. Mas é um erro administrativo, né? Um erro de... E foi um erro, Um erro de ação. E era um prejuízo bem grande pro tamanho daquele síndico, né? Ele não tinha muitos prédios, enfim, né? Uma administração menor. Então, esse é um exemplo, né, que um seguro de responsabilidade civil poderia ter feito a diferença. Erro de cobrança da taxa condominial errada, multa aplicada de maneira irregular, por exemplo, e alguém venha contestar isso. O que mais? Atraso de pagamento, né? Por exemplo, a questão da cobertura do seguro, né? Que teve um evento aqui em Porto Alegre que foi emblemático sobre isso. Ele poderia ter tido um respaldo da seguradora. A contratação de um prestador de serviços, né? Sim. Que possa cometer algum erro, um acidente, né, no condomínio, essa contratação... Peraí. Como assim? Eu contratei uma empresa, um ato descabido de um terceiro funcionário causou... O síndico contratou uma empresa para mexer no piso da garagem. E pode acontecer algum acidente com alguma criança, cair algum equipamento em cima, enfim, né, de um carro e tal, enfim, causou um prejuízo. Na apólice, tá, do seguro de responsabilidade civil profissional, se o condomínio, né, mover uma ação judicial, tá, ou essa pessoa que foi machucada, né, esse terceiro, mover uma ação judicial, o síndico está amparado. Ele não vai estar amparado na cobertura de RC síndico do condomínio, e sim no seguro pessoal dele. Entendi. De profissional. Tá, vamos lá, isso é um exemplo que tu deu, mas essa empresa que o condomínio contratou, ela deve ter um seguro contra terceiros para evitar, para que ela ressarça o condomínio. Será? Não, deve. Deveria, o condomínio deveria Vamos lá, exigir. o primeiro erro desse síndico, um erro desse síndico foi ter contratado uma empresa que não tem esse seguro. Né? Aconteceu, ela não tem, e é um erro dele, entendi. O erro dele foi não ter contratado e a responsabilidade civil cai no colo dele. O que acontece, Aito? Esse terceiro que foi machucado, né, que se achou no direito de mover uma ação judicial, ele vai usar o CNPJ do condomínio, ele vai usar o CPF do síndico, o CNPJ do síndico, ele usa tudo que ele pode usar hoje, entendeu? Então, o CPF do síndico, ele vai estar amparado nessa apólice dele que ele tem profissional. Tá? Ele vai ter essa cobertura para amparar ele se juiz que tem... cabeça de juiz é a caixinha de Pandora, a gente não sabe, né, o que ele vai decidir, como que ele vai analisar. Né? Então, se ele decidir que aquele síndico ali realmente foi culpado pelaquela contratação, que não checou, por exemplo, né, se essa empresa tinha, né, o seguro,
ele for condenado a pagar uma indenização de R$60 mil e ele tem apólice, é a seguradora que vai pagar. E, inclusive com as despesas de advogado Honorários. para a defesa, né? Então isso é uma coisa importante, que hoje pode custar bem caro. Eu não tenho essa pesquisa, mas eu gostaria de saber. Não gostaria de saber, mas não tem síndico profissional que não tenha esse RC síndico, né? Não tem. Por favor, eu não acredito que não tenha. É uma tranquilidade que você dá para o seu cliente, o condomínio, e R$60 mil, não, R$1 milhão foi um prejuízo aí de um vendaval, deve ter sido uma bronca grande, mas R$1 milhão, imagina. Gente, vamos lá. Olha, vocês querem dar algum exemplo assim, esdrúxulo que tenha... Condomínio tem uma frase que não há o que não haja, né? Seguro, imagina, né? De que tenha havido, olha, não tinha cobertura, ou aconteceu alguma coisa, o síndico, eu não tinha cobertura, e tinha, enfim. Vamos lá, tem um exemplo, esse processo ainda não foi finalizado, né? Mas o condomínio de uma amiga minha lá, não é nem aqui no Rio Grande do Sul, é em Santa Catarina, uma moradora estava fazendo academia e um aparelho, um peso bateu no espelho, o espelho caiu no olho dela, cortou, ela vai ficar sem visão desse olho, e ela entrou com uma ação contra o condomínio. Que aquele espelho não podia ter explodido, enfim, sei lá, não sei os detalhes, não tinha película, enfim, qualquer coisa tu acha uma razão hoje para fazer mover uma ação judicial. Esse é o tipo de problema que envolve o condomínio e vai envolver o síndico também, né? E aí, quanto que é um dano, né, pessoal de alguém que ficou cego? Sim, é enorme. É enorme. E quando é que custa um seguro daquele vidro lá, sei lá, o que tinha que fazer? O seguro de responsabilidade. Por exemplo, assim, dependendo do contexto, a pólice, né, o valor anual, aí o síndico vai pagar R$1.000 e poucos. Não, mas peraí um pouquinho. E tu tá falando da responsabilidade civil ainda? Sim, claro. Do síndico? Sim. Porque a ação vai ser movida contra o condomínio e contra o síndico, entendeu? Gente, olha só. Na academia, aqueles ferros lá, bateu num vidro, bateu no olho, porque cegou a moça. Responsabilidade civil de síndico cobre isso. Pelo amor de Deus, vamos parar de falar, porque já se convenceram, tem que falar. Agora, o Daniel, Cláudio, eu achei muito interessante, e esse assunto agora que nós vamos tratar é para síndico que tem planejamento de longo prazo. Longo prazo. Aí tu chega lá na Assembleia, precisamos fazer uma obra média, nem grande, mas dá para fazer obra grande também. Qual é a chia? Reforço de caixa, aumentar o fundo de obra e tal. É grande a chiadeira, né? E se tu fores prevenido? Fazer um planejamento. Eu preciso fazer em quanto tempo essa obra? Do que nós estamos falando, Daniel, por favor? Então, nossa filosofia é precaução, né? Trabalhar com planejamento e prever situações que podem ou não acontecer. Uma das que com certeza podem acontecer é ter que fazer uma reforma de fachada, né? Uma reforma estrutural em alguns anos do prédio. 5 em 5, 6 em 6, 7 em 7 anos. Depende de cada condomínio. E hoje o custo de fazer isso, dependendo do prédio, chega a mais de R$1 milhão, né? Enfim, é fácil disso acontecer. Existem ferramentas de planejamento para que isso aconteça, né? Com o menor custo possível e diluindo bastante esse valor ao longo de vários anos para os condôminos, que é um consórcio, né? Então, hoje existe a possibilidade de o condomínio contratar um consórcio para fazer uma reforma de fachada, ou até mesmo para usar para aquisição de equipamento de segurança, para equipamento de academia, por exemplo, uma modernização de elevador, ou até mesmo colocar um gerador no prédio. Então, tu consegue diluir isso em alguns anos, né? E não fica a conta tão pesada para todo mundo. Esse consórcio é para uma questão específica, uma fachada, um elevador, seja o que for, ou é o recurso que tu está fazendo, o consórcio para o recurso? Tu tem duas modalidades. Tu tem um que é para reformas, né? Ampliações ou reforma de fachada, por exemplo, né? Que
que é como se fosse um consórcio para imóvel, né? E tu tem um outro que é para equipamentos. Equipamentos, bens, né? Coisas que são produtos, assim, Sim, né? sim. Enfim. Academia, Elevador, geradores. gerador, sistema de segurança, portaria 24 horas, aqueles sistemas de, né? Enfim, coisas eletrônicas, né? E tudo mais. Então, são duas modalidades diferentes, né? Essa que a gente está falando, que é para reforma de fachada, por exemplo, né? Normalmente são prazos mais longos, né? E que tu dilui em vários anos. Uma coisa que vai acontecer em algum momento, né? Se um prédio for construído hoje, ele for entregue amanhã, daqui pelo menos 10, 15 anos, vai ter que fazer uma boa reforma, né? Mais estrutural. Até porque hoje as construções já não são da mesma qualidade que eram no passado, né? Também tem isso. Então, tem isso também. Então, essa ferramenta é uma facilidade, porque qual é o grande problema dos condomínios hoje? É deixar o caixa. Primeiro, assim, caixa, né? É não ter caixa. Né? Grande parte não tem. Né? O segundo é quando ter caixa, bota onde? Deixa na mão da administradora. A gente teve 3 exemplos aí, esses últimos 2 anos, que sumiu o dinheiro. Né? Teve aqui em Porto Alegre 2, teve em Nova Petrópolis, teve mais um. Enfim, não foi pouco dinheiro. Né? Sim. Então, quando tu faz isso através de uma carta de consórcio, tu tira o risco da administradora. Só voltando um pouquinho. Tá, não tem na administradora. Aí faz autogestão do recurso. Autogestão do recurso. Administradora sempre. E aí? Hoje é um síndico e amanhã é quando? Gente, é complicado. É complicado. A corretora, quem é que faz esse trabalho? Tem só uma seguradora que faz esse produto, né? Esse é um produto de uma seguradora. De uma seguradora, chama Condo Fácil. E a gente representa eles, né, com uma forma de, vamos dizer assim, agregar nesse nosso portfólio que atende condomínios e síndicos, né? Então, a gente busca ter soluções que vão ajudar esses profissionais e os condomínios em si a terem uma melhor gestão, né? E a mitigar os riscos, seja dos riscos certos, que é ter que fazer uma reforma para já todo mundo precisar tirar dinheiro do bolso, seja esses riscos que são imponderáveis aí da questão do seguro. Eu tenho que te contratar sabendo para qual destino que eu vou dar. Ou reforma ou equipamento. É essa a decisão. Sim, isso tem que saber. E existe até uma modalidade para coisas emergenciais. O condomínio não tem caixa e precisa de fazer uma coisa emergencial. Eu contratei equipamento e o emergencial cai uma parede. Exato. A gente tem também uma modalidade que é ela de contemplação antecipada. Né? Acelerada, desculpa. Né? Esse é o melhor termo. Então, que é um produto que ele vai ser contemplado em 3, 4 meses. É certo que vai acontecer isso. Então, é uma forma que o condomínio tem de conseguir um recurso rápido por uma coisa que é emergencial. Né? Eu vou deixar na descrição uma tabelinha que o Daniel me fez para apresentar aqui, que é o seguinte. Um condomínio com 50 unidades, tá? Ele contrata para uma reforma 750 mil. 750 mil, dependendo de um prédio de 50 unidades, vai cobrir ou não. Talvez tenha que, enfim. R$100 por mês. Por condômino, né? Sim, por condômino. R$100 por mês. Mas sem chamada extra? Não. Sem nada. Não, a chamada extra que o prédio precisa de 2 milhões para fazer, mas tem. E outra coisa, o que significa para você que é um hábil negociador, você ter 750 mil na sua mão e fazer uma negociação com uma empresa que vai fazer a manutenção predial? Muda, né? Não paga juros, né? Porque você vai parcelar com a empresa que faz manutenção, vai pagar juros, né? Ou vai perder a oportunidade de negociar uma condição comercial bem boa, né? Então, 180 meses. Sim, 180 meses. Já tem gente que pinta, faz E o que é interessante, né? Se for contemplado antes, né? Tipo, fiz e foi para 15 anos, foi contemplado no segundo mês. O dinheiro está lá rendendo o CDI, que é uma maravilha. Né? Sim, eu fiz o seguro, não tenho o que fazer. Porra, maravilha, né? É o sonho de todo mundo. Tem o dinheiro, não tem o que fazer. Deixa ele estar lá e a hora que tu precisar. Sim, é isso aí. Maravilha. É uma ferramenta fantástica que poucas pessoas... Tem muita gente que compra, né? Na pessoa física, mas ninguém tem ideia de que isso é possível fazer para o condomínio também.
Consórcio para condomínios. Afrouxar o caixa do seu condômino. Já pensou nisso? Um condomínio de 50 unidades, cada unidade vai contribuir com R$100. Mensais. Sim, mensais. De pensar. Eu estou falando com Cláudia Monterosso e Daniel Becker, da GGS Seguradora, parceiros do ecossistema Clique Síndico, que está nos trazendo mais essa condição que eu achei fantástica. Daniel, alguma contribuição a mais para o nosso público? Olha, na verdade, assim, o que a gente quer é poder ajudar os síndicos a ter mais tranquilidade no dia a dia deles, né? Seja tendo uma pólice de seguro de condomínio bem feita, né? Seja deixando eles com a gestão dele mais tranquila, tendo uma responsabilidade civil, né, respaldada por uma seguradora, ou seja, né, proporcionando para o condomínio que ele está atuando na condição de poder fazer uma reforma daqui 15 anos, por exemplo, né? Vai acontecer, talvez não seja nem na gestão dele, né? Sim, sim. E às vezes é uma coisa interessante, né? Porque a gente pensa assim, o cara morou 10 anos num prédio, aquele prédio depreciou em 10 anos, certo? Se ninguém programou para guardar dinheiro para uma reforma de fachada, aquele morador que ficou lá 10 anos, ele não contribuiu para a depreciação que ele fez parte, né? Só que se tu já está fazendo um consórcio, tu tá pagando a tua partezinha ali do uso que tu está tendo daquela estrutura. Então é até uma coisa justa com todos os moradores, né? Porque independente do momento que tu tá morando, se morar menos tempo, tem gente que gosta de fugir do prédio antes da reforma de fachada, né? Sim. Mas aí se tu já tá pagando ao longo de um bom tempo, tu já fez a tua parte também, né? De contribuir para aquela depreciação que aconteceu. Cláudia, o atendimento é contigo. É comigo. Então, por favor, nós estamos encerrando o nosso podcast. Se tu puder falar das tuas considerações finais aí, a questão do teu atendimento. Bom, como o Daniel já falou, né, o atendimento da GGS é personalizado, né? Então, no momento que um síndico me procura, né, para fazer uma cotação para ele, a gente vai marcar essa vistoria no prédio, né? E vai analisar quantos elevadores tem, se tem piscina, se tem mini mercado. Uma coisa bem importante de falar também, os carros elétricos, tem carregadores, né, nos boxes. Como é que foi feita a instalação. É muito importante também falar que cada seguradora hoje, nessa parte de carregadores elétricos, dá um tipo de cobertura diferente. Tem seguradora que, se acontecer alguma coisa, não paga nem o carregador, não paga o carro, só paga a avaria, né, que aconteceu no condomínio, na área comum. Tem seguradora que paga o carregador. Né? Tem seguradora que vai pagar o carro também que foi incendiado e o carregador. Então, é essa análise que a gente faz. A gente precisa entender qual é a necessidade daquele condomínio, né, para a gente oferecer as coberturas e os capitais que realmente combinam com aquele condomínio. Companhia seguradora já estão assegurando, redundância, vamos embora, abastecimento de carro elétrico. Fale com a GGS. Daniel, tuas considerações finais, por favor? Não, eu queria agradecer, né, a oportunidade de estar aqui. A gente tem uma responsabilidade muito grande na nossa profissão, né, e no trabalho que a gente faz. São 45 anos de mercado, né, com uma imagem sempre muito voltada para a qualidade no atendimento, né, para aquela relação olho no olho. A gente quer estar próximo das pessoas, a gente quer estar fazendo um trabalho bem técnico, né, e que vai dar o respaldo que as pessoas precisam no momento de dificuldade. Então, essa é a nossa filosofia. Então, né, a gente sempre buscou trazer profissionais muito competentes para trabalhar na nossa corretora. A Cláudia tem 25 anos de mercado segurador, né, trabalhando na área comercial. A gente tem uma pessoa que trabalha na área de sinistro, está há 23 anos com a gente. A nossa equipe técnica de back-office ali, que cuida toda a parte de renovações, cotações, tem 25 anos de casa. Então, assim, são pessoas que sabem muito do que estão falando, sabem muito do que estão fazendo e têm um cuidado muito grande no atendimento, né, com os nossos clientes. Copiar, colar, ofende. Ofende. Dói, né? Dói. Dói, às vezes dói, inclusive. Mas, enfim, a gente sabe que faz parte, né? Mas eu vou seguir sempre falando que o bom atendimento ele vai prevalecer
ao longo do tempo, e daqui a pouco vira o jogo, né? A segunda apólice, você está interessada na segunda apólice que vocês vão procurar. Nós falamos com o pessoal da GGS Seguros, sobre responsabilidade civil e sobre consórcio para condomínios. A descrição, para achar, tanto Cláudia quanto Daniel, está aqui na descrição do vídeo, com todas as informações para chegar até eles, assim como o quadrinho aquele que nós falamos a respeito dos valores que para o seguro. Do consórcio. Do seguro do consórcio. E se você chegou até aqui é porque gostou. Então, nos siga no canal do Clique Síndico News, dá um sinalzinho, dá um sininho e até a próxima.